6 da manhã. O coração dispara antes mesmo de você abrir os olhos. Mais um dia de pressa. Mais um dia de ansiedade disfarçada de produtividade. O peito aperta. A respiração fica curta. As mãos frias. Você vai ao médico. Ele mede sua pressão. Pede exames de colesterol, receita um remédio. Mas há algo que os números não mostram. Algo que nenhum exame de sangue consegue revelar. Há 900 anos, uma mulher compreendeu algo que a medicina moderna está apenas começando a redescobrir. O coração moderno não sofre apenas de colesterol, sofre de esquecimento da alma. E se eu te dissesse que existe uma sabedoria medieval capaz de curar não apenas suas veias, mas também o rio invisível que corre dentro de você, uma sabedoria que vê o coração não como uma bomba mecânica, mas como a morada sagrada da alegria, do amor e da própria vida? Bem-vindo à dieta circulatória de Santa Hildegarda de Bingen, uma jornada onde ciência e espiritualidade se encontram, onde o corpo é templo e o sangue, oração em movimento. Mas antes de começarmos, me diga nos comentários, de onde você está assistindo? Escreva sua cidade, seu país. Quero saber até onde a mensagem de Santa Hildegarda está chegando. Quero sentir como essa sabedoria de 900 anos está tocando corações ao redor do mundo. Deixe seu comentário agora. Isso me ajuda a continuar levando essa luz adiante. Santa Hildegarda de Bingen nasceu em 1098, na Alemanha medieval. Desde criança, ela via o que os outros não viam. Luzes, visões, a arquitetura invisível da criação. Deus a escolheu como vaso de revelação divina. Aos 8 anos, foi entregue a um mosteiro. Ali, entre pedras antigas e orações silenciosas, ela não apenas rezava, ela recebia. Recebia conhecimento do alto. Recebia visões luminosas que lhe mostravam os mistérios da criação, do corpo humano, das plantas que curam. Aos 40 anos, Deus lhe ordenou, escreva o que você vê. E ela obedeceu. Hildegarda não era apenas uma monja. Ela era profeta, vidente, portadora da sabedoria divina, conselheira de papas e imperadores. Seus livros, Causae et Curae e Física, continham conhecimentos que não vinham da experimentação humana, mas da revelação celestial. Ela descreveu a circulação do sangue 500 anos antes de William Harvey, não porque descobriu, mas porque Deus lhe mostrou. Falou sobre a conexão entre mente e corpo 900 anos antes da psicossomática, porque via com olhos espirituais. Compreendeu que a saúde não era apenas ausência de doença, mas presença de algo maior. Hildegarda chamava isso de viriditas, a força verde, a energia vital que pulsa em toda criatura viva. A mesma força que faz a árvore brotar na primavera faz o sangue dançar dentro de você. Para Hildegarda, o coração não era apenas um músculo, era a morada da alma ardente. E o sangue? O sangue era o rio da viriditas, o portador da vida, o mensageiro entre céu e terra. Quando esse rio flui livremente, você floresce. Quando ele estagna, você murcha. E é exatamente aqui que a história fica interessante. Porque Hildegarda percebeu algo que poucos médicos de sua época e de hoje compreendiam. As doenças do coração e da circulação não começam no prato. Elas começam na alma. Imagine seu coração como um templo. Dentro dele há um fogo sagrado. É esse fogo que mantém o sangue quente, vivo, circulante. Mas o que acontece quando a alegria desaparece? Quando você reprime a raiva? Quando a tristeza se instala como hóspede permanente? O fogo se apaga. E o sangue, que deveria correr como um rio de primavera, se torna denso, frio, lento. Hildegarda escreveu: quando a alegria desaparece, o sangue se torna pesado. Quando o amor se apaga, o corpo se fecha ao fluxo da vida. Ela não estava falando poeticamente, ela estava diagnosticando. Segundo Hildegarda, o desequilíbrio do coração e das veias não nasce apenas de uma má alimentação, mas de um ritmo interior desordenado, da falta de alegria, da ira acumulada, da melancolia que seca o sangue como o sol em poça d'água. Ela observou que pessoas amargas tinham sangue escuro e espesso, que a tristeza prolongada causava frieza nas extremidades, que o medo crônico estreitava as veias da alma e, com elas,
as veias do corpo. E a ciência moderna confirma tudo isso. Hoje sabemos que o estresse crônico libera cortisol, que inflama as artérias, que a depressão aumenta a viscosidade do sangue, que a raiva reprimida eleva a pressão arterial, que a solidão literalmente endurece o coração. O que Hildegard chamava de desequilíbrio dos humores, hoje chamamos de desregulação do sistema nervoso autônomo. O que ela via como fogo apagado, hoje medimos como disfunção mitocondrial, inflamação crônica, estresse oxidativo. Ela estava certa. O coração é espelho da alma. E para curá-lo precisamos curar ambos. Mas como? Como reacender esse fogo sagrado? Como fazer o rio voltar a fluir? Hildegard tinha respostas muito específicas, e elas começam na mesa. Mas antes de mergulharmos na dieta de Hildegard, precisamos entender algo fundamental. Ela não descobria por tentativa e erro. Ela não especulava. Ela recebia visões diretamente de Deus, conhecimento revelado, sabedoria vinda do Altíssimo. Vamos conectar o que Deus revelou a ela com o que a ciência hoje confirma. O que Hildegard chamava de viriditas, a força verde vital, hoje chamamos de produção de ATP mitocondrial, oxigenação tecidual, metabolismo aeróbico. Quando suas células respiram bem, você tem viriditas. Quando elas sufocam, você murcha. Hildegard falava de sangue quente, saudável, e sangue frio, estagnado. Hoje sabemos que ela se referia à microcirculação, temperatura periférica e fluxo sanguíneo nos capilares. Pessoas com boa circulação têm mãos e pés quentes, cicatrizam rápido, têm energia. Pessoas com sangue frio, extremidades geladas, fadiga, lentidão mental. Hildegard intuiu a conexão entre coração e sistema nervoso 800 anos antes da neurociência. Ela sabia que a respiração acalma o coração, que o riso melhora a circulação, que a gratidão literalmente expande as artérias. Hoje medimos isso com variabilidade cardíaca, tônus vagal, coerência cardíaca. O coração não é governado apenas pelo cérebro. Ele tem seu próprio sistema nervoso, 40 mil neurônios. Ele sente antes de pensar. E Hildegard, através de suas visões divinas, já sabia. Então, quando ela receita um alimento, não é só nutrição, é alquimia. É medicina para o corpo e bálsamo para a alma. Vamos descobrir quais são esses alimentos sagrados. Agora chegamos ao coração desta jornada. A dieta circulatória, de Santa Hildegard. Não é uma dieta de restrição. É uma dieta de restauração. Cada alimento aqui tem uma missão: devolver ao sangue sua fluidez sagrada. Vou apresentá-los como Hildegard os via, não como calorias, mas como cartas de amor da terra para o seu coração. A espelta era para Hildegard o rei dos grãos. Ela escreveu: a espelta é o melhor grão. É quente e nutritiva, forte e mais suave que todos os outros grãos. Produz carne sadia e sangue bom. Enquanto o trigo moderno foi alterado geneticamente centenas de vezes, a espelta permanece quase intocada, original, pura, rica em magnésio que relaxa as artérias, rica em niacina que melhora o fluxo sanguíneo, rica em aminoácidos que regeneram o endotélio, a camada interna dos vasos. Hildegard recomendava pão de espelta, mingau de espelta e até vinho de espelta para convalescentes. Para ela, comer espelta era comer luz solidificada. As castanhas são boas e úteis para todo homem saudável. Elas fortalecem o cérebro e trazem alegria ao coração. Hildegard tinha razão novamente. Castanhas são ricas em arginina, que produz óxido nítrico, o vasodilatador natural do corpo. Amêndoas, cheias de vitamina E, que protege as paredes das artérias. Mas ela não as via apenas como alimento físico. Para Hildegard, a castanha era símbolo de proteção. Assim como sua casca dura guarda a semente, ela guarda o coração dos choques do mundo. Agora, entramos no jardim secreto de Hildegard, o reino das ervas, onde cada folha é uma oração verde. A salsa é útil para o coração e purifica o sangue sujo. Rica em clorofila, o sangue verde das plantas, que limpa nosso próprio sangue vermelho. Rica em vitamina K, que regula a coagulação.
Hildegarda a usava fresca em chás, em vinhos medicinais. A erva doce traz alegria. Não importa como seja consumida, ela faz a pessoa feliz. Ela sabia que a digestão afeta o coração. Erva doce acalma o sistema digestivo, e quando o intestino está em paz, o coração respira. O hisopo limpa os pulmões e purifica o que está turvo. Pulmões limpos significam sangue oxigenado, e sangue oxigenado significa circulação potente. Hildegarda via a respiração como o primeiro ato da cura. A sálvia é boa contra humores nocivos. Hoje sabemos, a sálvia é anti-inflamatória, antioxidante, melhora a memória e protege os neurônios. Hildegarda fazia o famoso vinho de salva, vinho branco com folhas frescas de sálvia, tomado em jejum. Um tônico para alegrar o coração triste. Agora entramos no reino do fogo. As especiarias que Hildegarda chamava de medicina quente. Elas não apenas temperam, elas despertam. A galanga é inteiramente calor e força. Ela é a especiaria da vida. Prima do gengibre, a galanga era o remédio favorito de Hildegarda contra o sangue frio. Ela aquece, estimula, move o que está parado. Usada em pó, misturada ao vinho ou em biscoitos medicinais. O Bertram, uma raiz ardente, era usado contra a fraqueza e a melancolia. Hildegarda dizia que o Bertram expulsa os humores ruins e traz clareza ao coração. O gengibre aquece o que está frio e reanima o sangue preguiçoso. Vasodilatador natural, anti-inflamatório, termogênico. Tudo o que a ciência confirma, Hildegarda já usava. A canela purifica o sangue espesso, rica em cinnamaldeído, melhora a sensibilidade à insulina e reduz triglicerídeos. Para Hildegarda, era calor suave, energia sem agressão. O cravo fortalece o coração. Eugenol, seu composto ativo, é analgésico e anti-inflamatório. Hildegarda o usava em vinhos medicinais e misturas de especiarias. A noz moscada abre todos os sentidos e equilibra os humores. Mas com moderação, Hildegarda alertava contra excessos. O mel purifica feridas internas e suaviza o amargor do sangue. Para Hildegarda, o mel não era apenas açúcar, era luz solar condensada, trabalho de abelhas santas. Ela o usava como base para elixires, misturado com vinho e ervas. O mel cru tem enzimas vivas, antioxidantes, propriedades antimicrobianas. É remédio líquido. Hildegarda tinha ressalvas com frutas cruas, ela achava que esfriavam o organismo. Mas a maçã cozida, essa era benéfica. A maçã cozida é boa para pessoas saudáveis e doentes. Pode ser comida sem preocupação. Hoje sabemos, cozinhar a maçã aumenta a pectina, que nutre o microbioma intestinal. E intestino saudável significa circulação saudável. Hildegarda usava o vinho não para embriagar, mas para curar. Vinho com ervas, vinho com especiarias, vinho com mel. Ela criou receitas específicas, vinho de salva para alegrar o coração, vinho de galanga para aquecer o sangue frio, vinho de salsa para purificar o sangue sujo. O vinho era o veículo, as ervas, a medicina e a intenção, a oração. Hildegarda também conhecia o poder silencioso das pedras. Para ela, os minerais não eram inertes, eram memórias da terra, cristalizadas ao longo de eras. A ametista purificava o sangue quando colocada sobre o peito. A cornalina despertava a circulação adormecida com seu vermelho de fogo. O jaspe verde acalmava o coração agitado. A esmeralda fortalecia a memória e iluminava o coração escurecido. Ela usava as pedras de 3 formas: carregadas junto ao corpo, colocadas sobre a pele na região do coração, ou deixadas em água sob o sol para fazer água de pedra, um elixir sutil. Hoje, a cristaloterapia é vista com ceticismo pela ciência convencional. Mas Hildegarda não via as pedras como mágica, via como ressonância. Cada mineral vibra em uma frequência, e o corpo responde. Agora você conhece os alimentos. Mas Hildegarda sabia de algo crucial. Não adianta comer bem se a alma continua doente. Por isso ela tinha prescrições para as emoções que adoecem o coração. Hildegarda escreveu: a alma alegre faz florescer o sangue. 3 palavras.
uma revolução. Ela entendia que a má circulação não é só física, é também espiritual. Segundo ela, certas emoções estreitam as veias da alma e com elas as veias do corpo. O medo prolongado resfria o sangue e torna as veias rígidas. Hoje sabemos, medo ativa o sistema simpático, libera a adrenalina, contrai vasos. Viver em medo é viver em constrição. A melancolia, a tristeza profunda, seca o sangue como o sol seca a água. Hildegard via a tristeza como uma força dessecante. Hoje, depressão aumenta marcadores inflamatórios, espessa o sangue, aumenta risco cardiovascular. A raiva não expressa queima por dentro e fere o coração. Ciência moderna. Raiva reprimida significa hipertensão, infarto, AVC. Mas Hildegard não apenas diagnosticava. Ela oferecia o antídoto espiritual. A alegria purifica o sangue. Não alegria forçada, alegria genuína. Encontrada nas pequenas coisas. Um raio de sol, uma conversa sincera, uma música que toca a alma. A alegria não é luxo, é medicina. A paciência acalma o ritmo violento do coração. Respirar fundo. Aceitar o tempo das coisas. Não forçar. Paciência ativa o sistema parasimpático, o modo de cura do corpo. A gratidão expande o coração. Hildegard recomendava agradecer conscientemente todos os dias. Hoje, estudos mostram. Gratidão aumenta a variabilidade cardíaca, melhora sono, reduz inflamação. Gratidão não é positividade tóxica, é reconhecimento da vida que ainda pulsa em você. Então, a cura completa de Hildegard é tríplice: alimentos que nutrem, emoções que florescem e práticas que integram corpo e alma. Vamos às práticas. Hildegard não era teórica, ela era profundamente prática. Aqui estão as práticas diárias que ela recomendava para restaurar o fluxo da vida. O sol da manhã aquece suavemente e desperta a viriditas adormecida. 15 minutos. Descalço, se possível. Sentindo a terra. Sol matinal significa vitamina D, sincronização circadiana, ativação mitocondrial. A respiração é a primeira porta para a cura. Hildegard recomendava respirar profundamente 3 vezes ao acordar e 3 vezes antes de dormir. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure por 4. Expire pela boca, contando até 6. Isso ativa o nervo vago, acalma o coração, clareia a mente. Ao acordar, Hildegard tomava água morna com uma colher de mel e algumas gotas de suco de limão, ou chá de erva doce. Ou, para casos mais sérios, uma taça pequena de vinho de salva. O importante: começar o dia nutrindo o fogo interior. Coloque a mão direita sobre o coração. Respire fundo e diga mentalmente: agradeço a você, meu coração, por cada batida, por me manter vivo, por circular a vida em mim. Parece simples, mas é transformador. Você está reconectando consciência e corpo. Hildegard era compositora. Ela sabia que a música cura. A música abre os caminhos bloqueados. Não precisa ser canto gregoriano. Pode ser qualquer música que eleve sua alma. O importante, sentir a vibração. Deixar o som massagear seu coração por dentro. Essas práticas unem corpo e espírito, sangue e fé. E nos lembram: a verdadeira circulação não é apenas de sangue, é de amor. Talvez a medicina mais poderosa não esteja em um comprimido. Talvez ela esteja no modo como você respira ao acordar, na gratidão que você sente ao colocar a mão no peito, no pão de espelta que você come com consciência, no chá de sálvia que você prepara com intenção, na alegria que você escolhe cultivar, mesmo quando o mundo insiste na pressa. Santa Hildegard não curava apenas o corpo, ela reacendia o fogo sagrado que faz o sangue dançar dentro de nós. Ela nos lembrava: você não é uma máquina. Você é um templo vivo, e o rio que corre em você é o próprio rio da Viriditas, a força verde, a energia que move estrelas e corações. Então, cuide desse rio, alimente-o com alimentos vivos, limpe-o com emoções saudáveis e deixe-o fluir livremente, porque quando o coração está em paz, o corpo inteiro floresce, que o seu sangue circule em paz e que sua alma floresça em amor. Se esta mensagem tocou seu coração,
Compartilhe-a. Que a luz da Viriditas alcance mais almas cansadas. Deixe nos comentários. Qual prática de Hildegarda você vai começar hoje? E se quiser aprofundar essa jornada, inscreva-se no canal. Até a próxima cura.